Olá pessoal, essa é uma edição especial que foi sugerida por um inscrito do canal. E conforme pedido pelo Naliolito, vamos mergulhar nessa história da descoberta dos automóveis. Já imaginou como seria o mundo sem carros, sem ambulâncias chegando em minutos, sem entregas no mesmo dia, ou aquelas viagens de fim de semana para relaxar? Hoje, quase tudo ao nosso redor depende de alguma forma dos automóveis, mas nem sempre foi assim. Neste vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo para entender como saímos das primeiras máquinas a vapor e chegamos aos carros elétricos e autônomos que estão moldando o nosso futuro. Vamos para essa jornada. Então vamos lá. No século XVIII, a ideia de um veículo que se movesse sozinho parecia coisa de ficção. A maioria das pessoas se locomovia a pé, a cavalo ou em carruagens. As cidades eram menores e as viagens longas eram raras e difíceis. Foi nesse cenário que o engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot criou o que muitos consideram o primeiro automóvel em 1769. Era um veículo a vapor pesado e lento, projetado para transportar artilharia. Ele mal passava dos 4 km por hora e sua autonomia era de apenas 15 minutos. Não era nada prático e acabou batendo em um muro no primeiro teste, registrando o primeiro acidente de carro da história. Mas a semente da inovação estava plantada. Avançando para o século XIX, a tecnologia a vapor evoluiu. Surgiram ônibus a vapor na Inglaterra, mas eles eram barulhentos, assustavam os cavalos e enfrentaram muita resistência. Leis como a Lei da Bandeira Vermelha obrigavam que uma pessoa caminhasse na frente desses veículos com uma bandeira vermelha para alertar a todos, limitando sua velocidade à de uma pessoa andando. O verdadeiro avanço precisava de uma nova fonte de energia, algo mais compacto e eficiente que o vapor. E essa revolução estava prestes a acontecer na Alemanha. Foi Karl Benz quem, em 1886, patenteou o Benz Motorwagen, amplamente reconhecido como o primeiro automóvel de produção com motor de combustão interna. Era um triciclo com um motor de menos de 1 cavalo de potência, mas representava um salto gigantesco. No entanto, o público ainda via aquilo com desconfiança. Foi sua esposa, Bertha Benz, a verdadeira pioneira. Em 1888, sem que ele soubesse, ela pegou o carro e viajou 106 quilômetros com seus 2 filhos para visitar a mãe. Essa foi a primeira viagem de longa distância da história. No caminho, ela precisou ser criativa. Usou um alfinete de chapéu para desentupir um cano de combustível e uma liga de meia para isolar um fio. A viagem de Bertha não foi só um passeio, foi uma demonstração pública de que o automóvel era viável e confiável. A notícia se espalhou e o interesse pelo invento de seu marido explodiu, enquanto a Europa dava os primeiros passos nos Estados Unidos. Um homem chamado Henry Ford estava prestes a transformar o automóvel de um brinquedo para ricos em uma ferramenta para as massas. Em 1908, ele lançou o Ford Modelo T. O segredo não estava apenas no carro, que era robusto e simples, mas na forma como ele era fabricado. Em 1913, Ford introduziu a linha de montagem móvel. Essa inovação reduziu o tempo de fabricação de um carro de 12 horas para apenas 93 minutos. O custo despencou, tornando o modelo T acessível para a classe média americana. Ford dizia que o cliente podia ter o carro na cor que quisesse, desde que fosse preto, porque a tinta preta secava mais rápido. O carro deixou de ser um luxo e se tornou uma necessidade, mudando para sempre o estilo de vida, o trabalho e a geografia das cidades. Com o carro se popularizando, o mundo precisou se adaptar. Estradas de terra viraram rodovias pavimentadas. Postos de gasolina surgiram em cada esquina. E subúrbios começaram a crescer ao redor das grandes cidades. O carro
deu às pessoas uma liberdade de movimento nunca antes imaginada. Surgiu a cultura do road trip, as férias em família de carro e os drive-ins. A indústria automobilística se tornou um motor da economia global, gerando milhões de empregos, desde a fabricação até a manutenção. Claro, nem tudo foram flores. O aumento do tráfego trouxe congestionamentos, poluição e a necessidade de criar regras de trânsito e segurança, como semáforos, cintos de segurança e limites de velocidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o design dos carros explodiu em criatividade. Os anos 50 e 60 nos deram carros icônicos, com rabos de peixe, muito cromo e motores V8 potentes. Cada marca queria ter uma identidade única. Na Europa, surgiram carros menores e mais econômicos, como o Fusca, o Mini e o Fiat 500, que se tornaram símbolos culturais. O carro não era mais apenas um meio de transporte, era uma expressão de personalidade e status. As corridas, como a Fórmula 1 e Le Mans, impulsionaram a tecnologia, levando inovações das pistas para as ruas, como freios a disco e aerodinâmica aprimorada. A crise do petróleo nos anos 70 foi um choque de realidade. O combustível ficou caro e escasso, forçando as montadoras a repensar seus projetos. A era dos grandes motores beberrões começou a dar lugar a carros mais eficientes e compactos. Foi a ascensão dos fabricantes japoneses, que se destacaram por produzir veículos confiáveis e econômicos. A segurança também se tornou uma prioridade. Airbags, freios ABS e controle de estabilidade começaram a se tornar padrão, salvando inúmeras vidas. A tecnologia embarcada também evoluiu, com a introdução da injeção eletrônica de combustível, que melhorou o desempenho e reduziu as emissões de poluentes. E chegamos aos dias de hoje. A indústria automobilística está passando pela maior transformação desde Henry Ford. A preocupação com o meio ambiente impulsionou a revolução dos carros elétricos. Empresas como a Tesla mostraram que veículos elétricos podem ser rápidos, desejáveis e ter uma ótima autonomia. Hoje, quase todas as grandes montadoras têm modelos elétricos ou híbridos em seu portfólio. A infraestrutura de recarga está se expandindo e a tecnologia das baterias melhora a cada ano, tornando os carros elétricos uma opção cada vez mais viável para o dia a dia. Mas a mudança não para por aí. Estamos na iminência de outra grande revolução: os carros autônomos, veículos que podem dirigir sozinhos, usando uma combinação de sensores, câmeras e inteligência artificial. Prometem um futuro com menos acidentes, menos congestionamentos e mais tempo livre para nós. Imagine poder ler, trabalhar ou simplesmente relaxar enquanto o carro te leva ao seu destino. Essa tecnologia ainda está em desenvolvimento e enfrenta desafios técnicos e legais, mas o futuro da mobilidade será sem dúvida conectado, elétrico e autônomo. De uma máquina a vapor desajeitada a supercomputadores sobre rodas. A história do automóvel é uma história de engenhosidade, ambição e transformação. Os carros não apenas nos levaram de um ponto a outro, eles moldaram nossas cidades, nossa economia e nossa cultura. E a jornada está longe de terminar. A próxima vez que você entrar em um carro, lembre-se dessa incrível evolução. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Qual invenção você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.